Boa noite, meus amigos queridos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos vocês que são inscritos no canal, todos vocês que estão divulgando o nosso canal. Agradecer a todos os expositores que estão conosco aqui na casa, que fazem as palestras, os trabalhos. Muito obrigado em nome da nossa diretoria. A nossa diretoria também gostaria de agradecer a todos. E muito obrigado, queridos, pelo carinho, pela confiança, pelo trabalho que estão prestando com muito amor. E eu deixo com a companhia maravilhosa da Beth, que hoje vai falar para a gente o estudo do céu e do inferno, primeira parte, capítulo 7. A carne é fraca? E muito obrigado, Beth. É com você, amiga. Boa noite a todos. Elevemos, então, o pensamento ao mais alto, pedindo a espiritualidade amiga, aos mentores do SEAC, aos nossos mentores, que estejam conosco, nos inspirando, para que possamos entender, né, os ensinamentos desse livro maravilhoso, O Céu e o Inferno. Que assim seja. Bom, a carne é fraca, né? Então, o Allan Kardec escreve que muita gente acha que ter predisposição à cólera, à preguiça, à sensualidade, tem por causa o organismo. Ah, meu organismo, sabe? É que tem essa tendência, né? A cólera, a preguiça, a sensualidade. Ah, sabe, a carne é fraca, mas é o espírito que tem tendências viciosas. O Allan Kardec escreve que é o espírito que comanda o corpo físico. A causa está no espírito, o efeito está no organismo. Então, por exemplo, as pessoas que têm facilidade com música, essa facilidade não é uma característica do corpo físico, mas é o espírito que tem essa habilidade. Então, o espírito é o artífice do próprio corpo, é o espírito que modela o seu corpo físico e é o espírito que desenvolve as suas faculdades. Aqui, então, nessa parte do céu e inferno, Allan Kardec menciona Pavlov. Ian Pavlov, um pesquisador russo que, fim do século XIX, no século XVIII, né, no século XVIII, fez experiências com cães. E ele descobriu o reflexo condicionado. Então, quando o cão vê a carne, ele saliva naturalmente. Isso é um reflexo incondicionado. Mas aí o Pavlov apresentava um pedaço de carne, ao mesmo tempo soava uma campainha e o cão salivava, porque ele via a carne. E após várias repetições, né, a trazer a carne ao mesmo tempo soar a campainha, bastava o som da campainha, sem a presença da carne, para que o cão salivasse. Isso é um reflexo condicionado, ou seja, o cão salivava, né? Essa salivação estava condicionada ao som da campainha. Ele associou o som da campainha à imagem da carne. Então, bastava o som da campainha, sem mesmo trazer carne nenhuma, que ele já salivava. Então, isso é reflexo condicionado. Era incondicionado quando só via carne. E depois de todo esse treino, passou a ser condicionado à campainha. E aí o Allan Kardec faz um paralelo, uma comparação. O glutão, né, a pessoa gulosa, ela vê a comida, comidas apetitosas, e a boca se enche de água, né? Então, é a salivação abundante. E enquanto outras pessoas
não apresentam esse comportamento, ou seja, de salivar diante da visão, da comida. O Allan Kardec também escreve que há pessoas que são mais sensíveis, que vertem mais lágrimas diante de situações tristes. E ele fala também de espíritos irascíveis, né, que se irritam com facilidade. E aí ele acaba se tornando bilioso, ou seja, ele produz muita bilis. A bilis é uma secreção do fígado que ajuda na digestão dos alimentos. É um líquido amargo, de cor amarelo esverdeada, por isso que as pessoas dizem assim, ó, está amarelo de raiva, né? Porque está produzindo muita bilis. E o Allan Kardec explica que um homem, uma mulher, não são coléricos por serem biliosos. Não é que eles produzem muita bile e se tornam raivosos. Não. Eles são biliosos porque o espírito é colérico. O homem não é raivoso porque produz muita bilis, mas produz muita bilis porque é raivoso. E aí escreve Kardec, a ação do espírito sobre o físico é de tal maneira evidente que vemos frequentemente graves desordens orgânicas se produzirem por efeito de violentas comoções morais. Comoção, né? Então, agitação, alvoroço, revolta. André Luiz fala muito isso, né? Que a irritação é um veneno, né? Que a gente acaba desequilibrando o nosso organismo. Então, é aquela famosa frase do poeta Juvenal, poeta romano que viveu no século II: mente sã produz corpo são. Mente sã em corpo são. E a psicossomática também ensina tudo isso, né? Que os problemas físicos são causados por sofrimento emocional. E o Allan Kardec também traz uma observação, que o estado físico também reflete no estado do espírito. Então, por exemplo, a pessoa passou por acidentes, ou está assim num ambiente cujas temperaturas são extremas, muito frio, muito calor, o clima adverso. Então, esse estado físico, né, acaba influenciando o espírito. O estado espiritual influencia a saúde, a doença do corpo físico. E o estado do corpo físico influencia o estado mental, as emoções, o espírito. Só que o espírito tem o livre-arbítrio, ele é dono da sua vontade para reagir ou se deixar levar pelas suas emoções. Então, por exemplo, uma pessoa que ficou doente, pegou uma gripe, e ela fica desanimada ou revoltada, ou enquanto outras vão procurar aprender por que eu adoeci, mas mantém a esperança, o bom ânimo. Então, aqui, Allan Kardec explica, né? Existe uma via de mão dupla. O espírito influencia o corpo físico, o estado do corpo físico influencia o espírito, mas quem comanda tudo isso é o espírito. Então, essa história, né, de a carne é fraca, escreve Kardec. São as pessoas que pensam assim, elas querem escapar das próprias responsabilidades. E olha, ele escreve: a carne só é fraca quando o espírito é fraco. Porque a carne não tem pensamento, não tem vontade. É o espírito que tem a responsabilidade por todos os seus atos. É o espírito que é o ser pensante, que é dotado de vontade, e ensina o mestre de Leão, né? O espírito, liberto dos instintos da animalidade, modela um corpo que não é mais um tirano das suas aspirações de espiritualização. Aí até ele dá um exemplo. Então, nesse caso,
a pessoa que já dominou os seus instintos, né? Ele, por exemplo, come para viver, e não o contrário. O glutão vive para comer, ele ainda está dominado pelos seus instintos, que são do seu próprio espírito. E a maior, conforme, né, o espírito vai evoluindo, ele vai também adquirindo cada vez mais responsabilidade. Quanto mais o espírito for esclarecido, menos desculpável será, né, os seus deslizes, porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do que é bem, né, o que é o bem, do que é o mal, o que é justo, o que é injusto. E aí o Allan Kardec também coloca lá no rodapé uma nota. Ele diz que deixa de lado a influência espiritual, no caso, a obsessão, porque, afinal de contas, no final das contas, o espírito obsediado é que atrai o obsessor, por questão de sintonia, né? Os semelhantes se atraem. Portanto, a responsabilidade da obsessão está no obsediado, né? Aquele espírito que é o perseguido. Lógico que o perseguidor, o obsessor também tem a sua culpa, mas é uma questão de sintonia. Os semelhantes se atraem. Então, o obsediado é que atrai o obsessor. Esse obsessor pode ser inimigo do passado, pode ser uma parceria por conta dos vícios atuais, né, que o encarnado tem. E Kardec escreve: há uma responsabilidade individual e intransferível de cada um. Existe uma responsabilidade do obsessor e existe também a responsabilidade do obsediado em relação aos seus atos. Bom, isso foi a nota de rodapé que está lá no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, A Carne é Fraca, né? Então, voltando a falar das tendências que estão no espírito, aí Kardec também traz, né, um comentário. Isso explica os insucessos da medicina em certos casos, porque a cura está no espírito. É o espírito que precisa se modificar. Até eu fiquei sabendo, né, agora, faz uns dias, de um rapaz que tinha leucemia. Aí ele fez transplante de medula e ficou curado. Mas aí, nessa condição de curado, ele foi para as baladas, ingeria bebidas alcoólicas, fazia uso do narguilé, né, aquele inalação, assim, sei lá, um tipo de fumacinha. O que aconteceu? A leucemia voltou. E aqui, nessa parte do céu e inferno, o Allan Kardec nos recomenda dar uma olhada na Revista Espírita de março de 1869, que tem um artigo cujo título é A Carne é Fraca. É o mesmo título, né, do Céu e Inferno, que está lá na Revista Espírita de março de 1869. Então, a gente lê lá na Revista Espírita, mas perguntarão: pode o médico do corpo fazer-se médico da alma? Está em suas atribuições fazer-se moralizador de seus doentes? E a resposta: sim, sem dúvida, em certos limites, é mesmo um dever que um bom médico jamais negligencia. Desde o instante que vê no estado da alma um obstáculo ao restabelecimento, né, da saúde do corpo. Então, se o médico está vendo que o seu paciente está adoecendo por conta de um estado da alma, então ele tem o dever
de esclarecer ao doente a causa da doença física. Um exemplo aqui, ó. Você tem enfisema pulmonar porque fuma demais, porque fumou demais, né? A causa é esse hábito, mau hábito do fumo. E o efeito foi a doença no corpo físico, o enfisema pulmonar. As causas podem ser vícios, maus hábitos, imperfeições morais, como no início aquele estudo que Kardec fala de preguiça, de cólera, cólera no sentido de raiva, né? Uma raiva descontrolada. E aí a gente lê na Revista Espírita, o essencial é aplicar o remédio moral, né? Então, o médico deve aplicar o remédio moral, que é esse esclarecimento, mas com tato, com prudência e a propósito, conforme a circunstância. Então, o remédio moral é o esclarecimento para o paciente poder fazer a sua reforma íntima, por exemplo, parar de fumar, né? Se ele quiser se curar do enfisema pulmonar. Com tato, com prudência, ou seja, sem julgamento, mas com acolhimento, com esclarecimento, com compreensão. E aí também tem um lembrete lá na Revista Espírita, que a educação do espírito deve vir desde o berço, para, ao longo da vida, ir abafando em seus germes, né, na sua semente, no início, as imperfeições morais. É preciso levar em conta a ação do elemento espiritual nos fenômenos da vida, ou seja, o espírito em si, né? Tal é a chave da maior parte dos problemas contra os quais se choca a ciência. Então, a ciência não leva em conta o espírito, essa ciência materialista, reducionista, e aí é por isso que não consegue curar. E quando a ciência levar em consideração a ação desse princípio, ou seja, a existência do espírito com suas mazelas morais, verá se abrirem à sua frente horizontes inteiramente novos. E termina a leitura lá da Revista Espírita, né? É a demonstração desta verdade que conduz o Espiritismo. Ou seja, o Espiritismo mostrando que nós somos espíritos, que é o espírito que comanda o corpo físico, que a causa de todos os males está no espírito, o organismo só recebe, né, o efeito, né, das causas que estão no espírito. Então, é a demonstração desta verdade que conduz o espiritismo. Bom, então a gente vê aqui, né, que Kardec falou de saúde, falou de tendência, de maus hábitos, de vícios. Saúde, o que é saúde? É estarmos harmonizados com as leis de Deus. Isso já dizia Hipócrates, médico grego que viveu no século IV antes de Cristo. O Hipócrates é considerado o pai da medicina. Quando os médicos se formam, eles fazem um ritual né, assim, declamam o juramento de Hipócrates. Então, escreveu o sábio médico, né, grego, lá da antiguidade. Para conquistar a saúde plena, é preciso completa harmonia conosco, com os outros, com a natureza. Então, daí a gente vê por que adoecemos. Porque estamos desarmonizados com as leis de Deus. É a alma que está enferma. Essa alma desequilibra o perispírito, que é um corpo intermediário, um corpo sutil, energético, intermediário entre espírito e corpo físico. E esse perispírito desequilibrado, por conta da alma enferma, é que vai, por final, adoecer o corpo físico ou trazer desequilíbrios mentais.
O espírito Ramatiz escreve no livro Fisiologia da Alma: o volume de cólera, inveja, luxúria, cobiça, ciúme, ódio ou hipocrisia acumulada nas encarnações passadas e também nessa atual, acabam se transformando num patrimônio espiritual tóxico que se acumula no perispírito, que é esse corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico. Esse patrimônio espiritual tóxico precisa ser expurgado, precisa ser, ele é drenado para o organismo físico. Ele, vamos dizer assim, entre aspas, desce desse perispírito desequilibrado para o corpo físico, ele é drenado para o corpo físico, dando origem às doenças. Então, a causa da doença é sempre o espírito doentio. Não existem, por isso que eles falam, não existem doenças, mas doentes, porque é o espírito que está doente. A doença é só uma consequência do espírito doente. E o Ramatiz escreve, quando ocorre a materialização física desse veneno psíquico, que fomos acumulando, né, no nosso perispírito, ao longo das muitas encarnações, e dessa também, quando esse patrimônio espiritual tóxico se materializa, os órgãos do corpo físico ficam doentes. E ele explica também, não é no momento exato em que surgem os sintomas materiais da doença que a pessoa fica doente. Há muito tempo ela já vivia mentalmente doente. Então, inflamações, úlceras, tumores são sinais visíveis da energia doentia que, entre aspas, desceu da alma para a matéria, para o corpo físico. A psicossomática explica tudo isso também, concorda plenamente. A psicossomática é a interpretação da linguagem dos sintomas, é o estudo das influências da psique na somatização. Soma, o corpo físico, né? É isso que toda essa energia desequilibrada que se concretiza, que se materializa, é a somatização, né? Então, que influências são essas da nossa psique que nos levam ao adoecimento? As emoções que não são bem trabalhadas, as preocupações que não são enfrentadas, né? Fica lá debaixo do tapete, né? Corroendo, né, a nossa mente, ou preocupações que nem são reconhecidas, está mais no fundo ainda, no andar mais baixo lá do inconsciente, mas agindo, né, sobre o corpo físico, e também o estresse constante, toda essa desarmonia interior é que leva ao adoecimento. E o Espiritismo também explica exatamente isso. O processo de adoecimento começa na dimensão espiritual. É o espírito ou a alma que está desarmonizado com as leis divinas. E aí acaba gerando um desequilíbrio progressivo dos corpos energéticos. Então, é do perispírito, do corpo vital e, por fim, do corpo físico. A enfermidade é sempre um convite para a gente fazer a nossa reflexão íntima. É a oportunidade do espírito olhar para si e se perguntar: por que adoeci? O que eu preciso mudar em mim? A cura é exatamente a elaboração de um novo padrão de pensamentos, de sentimentos. A medicina, né, essa psicossomática, né, ela começou no começo do século XX, ela concorda com tudo isso, que as perturbações mentais, as perturbações emotivas, as perturbações sentimentais alteram profundamente o organismo físico. A origem da doença ou da saúde vem
dos pensamentos bons ou maus, somados, né, às emoções, tristeza, medo, alegria, raiva, aversão, e essas emoções se transformam em sentimentos e que afetam as células do organismo. Tem aquela famosa frase de Deepak Chopra, é um médico, é um escritor indiano que mora nos Estados Unidos. Somos as únicas criaturas na face da Terra, porque nós somos seres racionais, os animais não pensam, né? Não tem essa razão que o homem tem. Então, nós, seres humanos, somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia, nosso, o estado do nosso corpo físico, pelo que pensamos e sentimos. Nossas células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos e sendo modificadas por eles, ou seja, as nossas células são modificadas pelos nossos pensamentos, que são atributos do espírito. E André Luiz? André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier, explica por que adoecemos. Tem as causas atuais e tem as causas que estão nas vidas passadas. No entanto, tudo tem origem no espírito. Toda queda moral, seja nos pensamentos, nos sentimentos, nas palavras e nas ações né? Mas pensamentos maus, sentimentos maus, palavras más, ações más, queda moral, né? Causa lesão no perispírito que acaba gerando desarmonia no corpo físico, levando ao sofrimento. Então, inquietação, escreve André Luiz, inquietação, preguiça, maldade, vícios, excessos variados, também desarmonizam a mente. E tudo isso repercute no corpo físico e nos faz adoecer. Mesmo quando estagnamos, a gente, né, fica só na zona de conforto. E aí a gente sente um mal-estar, entre aspas, né? Porque existe a lei de progresso. E quando desrespeitamos alguma lei de Deus, aí surge a desarmonia interior. Então, a dor é um alarme ou uma emergência que precisa tanto do socorro externo da medicina, né? Precisa dos medicamentos, dos tratamentos, da medicina convencional, como precisa também da cura da alma, né? Que vem da reforma íntima, porque é a mente que plasma o perispírito e esse perispírito é que age no corpo físico. Então, as causas profundas das doenças estão no espírito. Quando nós cometemos algum dano, seja para nós mesmos ou para os outros, aí surge a culpa. E conforme né, explica André Luiz, aí criamos na mente um estado anômalo, ou seja, um estado anormal, que ele chama de zona de remorso. E aí o pensamento se enovela, né, em torno dessa zona de remorso, como se fosse um circuito fechado sobre si mesmo, e isso reflete no corpo físico, por conta da culpa, que se transformou em remorso, né? A culpa que não foi trabalhada se transformou em remorso. Então, esse circuito fechado sobre si mesmo, por exemplo, é uma ideia fixa, né? É um nódulo de forças mentais desequilibradas que é preciso, né? Nos mostra que precisamos reparar o erro que cometemos, para a gente se sentir, entre aspas, exonerado, para a gente se libertar da culpa, para a gente se sentir redimido perante as leis de Deus. Escreve André Luiz, essas enquistações, esses quistos, né? Essas, tipo assim, né? Uma coisa assim fechadinha, essas enquistações de energias profundas no imo, né? No interior de nossa alma, são as dívidas kármicas,
Então, são as ofensas que cometemos contra nós ou contra os outros, e que são transferidas de uma encarnação a outra. E o remorso, a gente, então, aqui vê que desarticula a energia no perispírito, desequilibra a energia no perispírito, o remorso. E aí, isso cria, como escreve André Luiz, disposições mórbidas, uma predisposição à doença. E aí vem a doença. Às vezes, essas desarmonias energéticas no perispírito podem ser até agravadas por obsessores, né? Que podem ser inimigos do passado, mas mesmo que as nossas vítimas nos perdoem, e a gente viu com Kardec que é uma questão de sintonia, é o obsediado que atrai o obsessor, mas mesmo que as nossas dívidas, as nossas vítimas nos perdoem, por exemplo, a gente carrega uma culpa de ter matado alguém numa encarnação passada. Isso está lá no inconsciente. A gente tem, assim, um mal-estar, um remorso, não sabe do que, não veio à tona da consciência. E mesmo aqueles, né? Essas pessoas que prejudicamos nos perdoem, nós continuamos carregando os resíduos mentais da culpa. André Luiz compara a um depósito de lodo no fundo de uma calma piscina. E um dia esse lodo vem à tona e precisa ser eliminado. Então, as causas anteriores da doença, né, vêm de outras encarnações, estão lá no corpo causal, explica André Luiz. O corpo causal faz o registro dos resgates. E também pode ser por causas atuais, que são as doenças da alma, os pensamentos e os hábitos, né? E quando estamos afastados das leis divinas, isso cria uma tensão psíquica. Ou seja, que tensão psíquica é essa? Medo, culpa, o egoísmo, o orgulho. Outras causas também de doença, segundo o André Luiz, é perda ou contaminação fluídica. Então, a gente vai num ambiente assim que está com uma energia muito ruim, ou então tem espíritos que sugam a nossa energia, ou então podem ser as obsessões, mas, né, o encarnado é que atrai o obsessor. E Allan Kardec, no livro A Gênese, escreve a respeito de contaminações fluídicas. Os meios onde superabundam os maus espíritos, onde tem muitos maus espíritos, são, pois, impregnados de maus fluidos, e o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, pelos poros que existem no perispírito, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. E como curar-se? A cura real é a eliminação das causas da doença. A cura real significa extirpar as causas. E a Joana de Ângeles, no livro Plenitude, também explica que a causa das doenças é o mau uso da razão. Quando a gente faz escolhas erradas. E ela escreve que os animais são seres irracionais, eles não usam a razão. E quando eles sofrem, é por conta do desgaste natural do organismo. Mas o amor que esses animais recebem dos seus tutores atenua a intensidade do desgaste. Joana escreve, em alguns casos, o sofrimento em si mesmo ainda é a melhor terapia para o progresso humano, né? Enquanto sofre, menos o homem se compromete, demorando-se em reflexão, de onde partem as operações de reequilíbrio. Ele está doente, ele não tem muita condição de fazer, né? Coisa muito errada. Ele fica
refletindo, por que que adoeceu, né? E ela escreve ainda: é comum a mudança de comportamento para pior quando o sofrimento diminui. Aí o caso do rapazinho que tinha leucemia, fez transplante, ficou curado, o sofrimento passou, aí ele mudou o comportamento, né? Ele precisava viver de uma forma muito regrada. Mas já que ele estava curado, ó, ele já não vivia de forma regrada, disciplinada, saudável, ele tinha comportamentos que o desestruturaram e ele voltou a adoecer. Então, é bem o que a Joana escreveu aqui. É comum a mudança de comportamento para pior quando o sofrimento diminui. Então, nós precisamos amadurecer para compreender a finalidade da nossa existência. Qual é essa finalidade? A evolução do nosso espírito. Com o nosso amadurecimento espiritual, nós vamos saber o que devemos, o que não convém realizar, nós vamos saber eliminar as imperfeições morais. A Joana também faz uma analogia. Se a gente for atingido por uma flecha envenenada, primeiro a gente tem que arrancar essa flecha para bloquear o veneno, para depois dar o antídoto. E ela fala que existem setas morais venenosas, né? Tipo flechas morais venenosas cravadas na nossa alma, são as nossas imperfeições morais, né? Orgulho, egoísmo, tudo isso, que nos fazem adoecer. Essas setas morais venenosas, diz ela, são as causas das doenças. É preciso arrancar essas setas morais venenosas, extirpar a preguiça, a maledicência, né? O orgulho, o egoísmo. Como arrancá-las? Educando a nossa mente, disciplinando a nossa vontade, assumindo as nossas próprias responsabilidades, praticando o bem, desenvolvendo o amor. A Joana de Ângeles escreve: mediante o amor, pensa-se antes de tomar decisões. A gente para, né, e não age por impulso, a gente pensa. Escolhe-se o que é compatível com a ética e os anseios do coração, jamais desejando para o próximo o que não gostaria de experimentar. E o amor é que leva à lucidez do espírito. Saber o que deve e o que não deve, o que é justo, o que é injusto, o que é bem, o que é mal, né? Então, o amor é que leva à lucidez e que leva ao perdão, ao auto-perdão, porque aumenta a compreensão, né? Nos livra do desejo de vingança, ressentimento, remorso, culpa, tudo isso que traz adoecimento ao corpo e à mente. Perdoar é um ato de inteligência. A Joana escreve: se alguém nos fecha a porta, nos agride, precisamos seguir em frente, seguir adiante, porque inúmeras outras portas nos aguardam. Afinal, diz ela, a vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os insucessos que ocorreram no passado. Portanto, né, quando Allan Kardec escreveu, né, não é a carne que é fraca, mas é o espírito que é fraco, né? Ou seja, o espírito fraco que comete desatinos e por isso adoece. Então, façamos uma vibração, principalmente aos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, que eles possam ser muito amparados pela espiritualidade amiga, pelos benfeitores espirituais, que eles possam desenvolver a coragem, a perseverança, a paciência, a esperança e a paz de coração. E nós pedimos, Senhor, Pai do céu,
misericórdia para todos aqueles que sofrem em qualquer canto do nosso planeta. E também agradecemos imensamente por toda a ajuda que recebemos no nosso dia a dia, pelos amigos e familiares encarnados e pelos amigos e familiares que estão na pátria espiritual. Senhor, abençoa-nos a todos, abençoa nossos lares, abençoa nossos familiares. E nós te louvamos, Pai do céu. Glória, glória a Deus nas alturas, que nos dá tudo isso, que nos criou, que é perfeito, justo, amoroso, misericordioso. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens de boa vontade. Amigos queridos, agradeço a companhia de todos e uma boa noite.